Paz e aos teus irmãos. Vou trazer só um pequeno, pequeno estudo aqui, um pequeno comentário aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos, com respeito a essa questão do fermento que foi colocado dentro das Escrituras, porque a nossa finalidade é entender a palavra do Eterno. Só que para nós entendermos a palavra do Eterno é aquilo que eu sempre falei nos vídeos. Nós temos que tirar todo o acréscimo, todo o fermento que foi colocado pela Igreja Católica e pelos os escribas, né, quando eles traduziram as Escrituras. E aí a única maneira de nós entendermos a palavra do Eterno, nós temos que tirar esses fermentos, porque, lamentavelmente, o cristianismo aí, o catolicismo romano, com as denominações evangélicas, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles pegam a Bíblia, como disse um certo padre, eles pensam que ela caiu do céu já formada, desse jeito. Por exemplo, essa Bíblia de Jerusalém, eu já fiz vários comentários aí mostrando que ela tem 7 livros a mais. Porém, quem ajuntou esses livros? Foi a própria Igreja Católica, foram os bispos da Igreja Católica que ajuntou todos esses livros. Antes a Bíblia não era assim. Nós já estudamos sobre isso, nós já vemos sobre isso. E a Bíblia ela era formada por pergaminhos. E aí chegou numa certa altura que eles resolveram juntar esses pergaminhos. E aí eles formaram a Bíblia. A palavra Bíblia significa biblioteca, uma pequena biblioteca. Só que quando eles fizeram isso, eles acrescentaram livros heréticos junto com livros inspirados pelo Eterno. Vou até ler um versículo aqui, no livro de Timóteo, que diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada pelo Criador e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todo homem do Criador seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então aqui ele começa dizendo que toda a escritura é inspirada pelo Criador. Só que os evangélicos e os católicos, eles pensam que quando esse texto está se referindo, eles pensam que está se referindo a toda a Bíblia. Não. O que o texto está dizendo é que toda a escritura é inspirada pelo Eterno, mas toda a escritura que saiu da boca dele, toda palavra que saiu da boca do Eterno. Mas nem tudo que está aqui saiu da boca do Eterno. Saiu da mente de muitos homens profanos que trouxeram heresias que arrebentou com a palavra do Eterno. Fermentos foram lançados aqui dentro, que fez com que as pessoas hoje não entendam mais a doutrina do Eterno, as verdades do Eterno. Criaram doutrinas com versículos acrescentados. E aí eu quero mostrar isso para os irmãos. Nossa posição. Eu lancei um vídeo aí, onde eu mostrei que o capítulo 1 de Gênesis ele não bate com o capítulo 2. Ali eu mostrei essa contradição. Por quê? Porque se fosse inspirado pelo Criador, não pode entrar em choque. Um capítulo tem que encaixar com o outro. Um versículo tem que testificar com o outro. Os dois não podem entrar em confronto. Só que o capítulo 1 ele entra em confronto com o capítulo 2. Eu mostrei lá uma suposição lá. Não vou pegar todas as passagens aqui para não tomar muito tempo. Mas o que acontece? No capítulo 1 fala que primeiro o Criador criou os animais, para depois criar o homem. Quando nós chegamos no capítulo 2, é totalmente o contrário. Fala que o Criador criou primeiro o homem, depois criou os animais. E isso é o que é o correto, porque o homem é a obra-prima do Criador. Então, o capítulo 2 é o capítulo correto. Ele começa, o livro, na verdade, começa no capítulo 2, versículo 4. Até que a palavra Gênesis significa origem, é a origem de tudo, o primeiro livro. E esse livro, então, quando ele começa no capítulo 2, versículo 4, ele começa totalmente diferente do capítulo 1. O capítulo 1 fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí já está totalmente errado. Por quê? Qual o Deus que criou? Foi Alá, foi Buda, foi Hare Krishna? Mas quando nós chegamos no capítulo 2, vai dizer, no princípio, Iau criou os céus e a terra. Aí aparece o tetragrama. E aparece logo de cara o nome do Eterno. Eu já até falei disso em um vídeo aí que eu lancei aí no canal aí. Então a gente vê que o capítulo 2, ele é inspirado pelo Eterno. Tudo ali encaixa perfeitamente. No capítulo 1, tem uma heresia aí que eles pregam que o homem ele era macho e fêmea. Eles baseiam em cima do capítulo 1, versículo 27. Fala, no princípio, criou o Criador homem e mulher. E aí o texto já está fora. Primeiro, o que está correto é no capítulo 2. Só que primeiro o Criador criou o homem, depois tirou da costela do homem, tirou uma costela do homem e fez a mulher. E todo ali um trabalhar do Criador e uma revelação do Eterno. Então, o capítulo 1, ele é totalmente contraditório. Se a gente não pegar o capítulo
e lançar fora, ele não vai entender o resto da escritura, ele vai ver ela entrando em choque. Por exemplo, o capítulo 1 lá, eu já mostrei isso em outros vídeos. Ela fala que quando o Criador criou a terra, ele fez com que a terra saísse de dentro da água. Mas quando a gente chega no livro de Provérbios, capítulo e Jó, a gente consegue ver que entra em choque. Que não é a terra que sai de dentro da água, é a água que sai de dentro da terra. É o contrário. Vou ler aqui um versículo, depois os irmãos ler em casa. Aí. Jó, capítulo 38, versículo 8, diz assim: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Aí, aqui agora nós já conseguimos ver a criação do Eterno. O capítulo 8 está falando da criação do Eterno, está falando que os anjos, as estrelas aplaudiam o Eterno quando ele estava criando a terra. Só que o texto aqui está dizendo que o primeiro Eterno criou a terra e depois fez a água sair de dentro da terra. O que ele está dizendo? Quando o mar jorrou do ventre da terra. O mar é que saiu de dentro da terra. Não foi a terra que saiu de dentro do mar, igual está no capítulo 1. Então, quando a gente fala isso com os evangélicos, com os católicos, eles não querem aceitar porque eles não querem admitir que a Bíblia foi fermentada. E se nós não tirar o fermento, nós nunca vamos entender as revelações e as verdades do Eterno que estão contidas na sua palavra. Por isso que o Eterno fala que nós temos que chegar ao pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento das suas verdades. Mas, para isso, nós temos que lançar fora o fermento. Então, aqui nós conseguimos ver que o livro de Jó e o livro de Provérbios, eles desmascaram o capítulo 1. Eu vou mostrar nesse estudo aqui para os irmãos, depois os irmãos vão ter que pesquisar, correr atrás também, serve até para poder testificar para outros irmãos, igual nós lemos esse dia para trás, nós fizemos um estudo aí mostrando que as mulheres elas devem participar das reuniões, devem falar nas reuniões, por quê? Porque o capítulo de Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, é um acréscimo, onde fala que as mulheres têm que ficar caladas. Então, isso tudo gera heresia, gera mentiras, a pessoa não vai conseguir entender a palavra do Eterno se não lançar esses acréscimos para fora. E aí o que acontece? Então, deixa eu pegar aqui outra passagem aqui. Vou ler aqui, terminar de ler aqui, Jó capítulo 38, versículo 8 em diante, diz assim: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Então o Eterno determinou, falou, o mar vai encher, ele é uma bacia, tá? É uma bacia de água. E foi enchendo até chegar no limite, até foi só até aí que é para encher. Não é para ir mais adiante. Então, aí mostra que quem saiu de dentro da terra foi a água, e não a terra de dentro da água. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 29, diz assim: quando ordenou as águas que não subissem além do que havia permitido. Então, o Eterno, ele determinou que a água ia subir até certa altura. Depois, era para ela parar. Então, quem está saindo de dentro de quem aqui? É a água saindo de dentro da terra, e não a terra saindo de dentro da água. Estou mostrando aqui para os irmãos, mais uma vez, essas contradições que tem que ser lançado fora. O capítulo 1, se não lançar fora, nós não vamos entender o restante das escrituras, não. Tem que ser lançado fora. Ele fala que o Eterno criou a terra em 6 dias. Para o Eterno não existe tempo, não existe dia. O Eterno criou, nós não sabemos qual é o tempo que ele levou, mas para ele não existe dia, não existe tempo. E lá fala que ele descansou de toda a sua obra. O Eterno não se cansa. O livro de Isaías fala que não se cansa nem se fadiga. Aí, quando nós chegamos no capítulo... Vou pegar todas as passagens que estão em Colossenses, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas quando nós chegamos no capítulo de Êxodo, isso aqui eu já falei sobre isso em outro vídeo. O versículo 14 dá margem para os pastores e para os padres e para os teólogos dizerem que o nome do Criador não tem importância. Porque lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz que quando Moisés perguntou o nome para o Criador falou: eu sou o que sou. E te enviou, e é assim que eu serei conhecido. Só que o versículo 14, quando nós olhamos no rodapé da Bíblia de Jerusalém, ele é um acréscimo. Então o Eterno falou nada disso, eu sou o que sou, não. Quando Moisés perguntou o nome, aí você tira o versículo 14 e já vai direto para o versículo 15. Moisés pergunta, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para os israelitas quando eu for lá pregar para eles? Aí o Eterno fala escancaradamente, o Eterno fala, eu sou Yahweh, e é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Então o que acontece? Esses acréscimos fazem com que as pessoas criem heresias e deixam de dar importância a certas doutrinas que
nos levam até a verdade. Igual esse versículo aqui, por exemplo. Não, o Eterno falou, eu sou o que sou, e é assim que eu serei conhecido. Então, está lá, está escrito. Está escrito nada, isso aqui é um acréscimo, um fermento, introduzido provavelmente por um rabino. Então, foi acrescentado. Os rabinos, quando eles estavam traduzindo as escrituras, eles colocavam a opinião deles na margem do texto. Depois vinha outro rabino para poder traduzir novamente aquele pergaminho. Ele pegava aquilo que estava na margem do texto e arrastava para dentro da escritura, como se aquilo pertencesse às escrituras. E foi com isso que foi fermentando. Por isso que Alcha também falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles deturbaram também parte das escrituras, tirou o nome do Eterno, colocou o Senhor, fez várias coisas que nós já vimos. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho uma outra passagem aqui, que eu até comentei um dia sobre isso. Por exemplo, no livro de Lucas, Atos, capítulo 8, uma vez que eu li sobre isso, e aí eu fiquei encucado. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Atos, capítulo... Deixa eu só ver aqui o versículo aqui. Atos 8:16. Aqui diz assim. Vou pegar o versículo 14 diante. Os apóstolos que estavam em Yalchalã, tendo ouvido que Samaria acolhera a palavra do Criador, enviaram-lhes Pedro e Alrana, Cafos e Alrana. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Yalcha. Aqui o texto está colocando que o nome de Yalcha é inferior ao próprio Espírito do Eterno, e que o nome não tem tanta importância. Ele virou e falou que, ser emergido. Eles simplesmente haviam sido somente batizados no nome de Yalcha, colocando como se o batismo no nome de Yalcha fosse algo importante. Então, quando a gente corre atrás, que a gente vai pegar os textos originais, deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse versículo, ele está entre parênteses, em algumas Bíblias, versículo 16. Então, o que acontece? Leva as pessoas a acharem que ser emergido no nome de Yalcha não é tão importante, que o versículo 16 está dizendo isso, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles. Falando que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Yalcha. Uma que quando a pessoa é emergida no nome de Yalcha, automaticamente também ele é selado com o Espírito do Eterno. Porque o Espírito do Eterno ele trabalha junto com o nome do Mashiach. Os dois, quando a pessoa invoca o nome do Mashiach sobre a vida de uma pessoa, ele está invocando o próprio Espírito do Eterno sobre a vida daquela pessoa. Aqui não, aqui separa o nome do Espírito do Eterno. E jamais o Eterno ia fazer esse tipo de coisa. O Eterno ele trabalha junto com o nome do Filho dele. Tudo é feito por meio do nome de Yahweh. Só que o texto aqui, o versículo, está descredibilizando o nome do Mashiach. Outra heresia que entrou, por exemplo, foi Mateus 1, versículo 23. Nós já vimos aí que Maria deu o nome para o Mashiach de Emanuel. Quando nós chegamos no livro de Lucas, nós vemos que aquilo é um acréscimo, porque lá não tem a passagem, lá não tem esse nome. Emanuel não aparece no livro de Lucas. Aparece só em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Por isso que hoje o cristianismo está adorando Emanuel. Por quê? Porque o catolicismo romano acrescentou esse versículo dentro do livro de Mateus, que seu nome é Matitiel. Então, um acréscimo, um fermento, ele vai levando as pessoas tudo para o caminho errado. As pessoas vão se desviando totalmente das verdades do Eterno. Hoje está aí o anticristo aí, que tudo aponta que é Emmanuel Macron, com o nome que está no livro de Mateus, e as pessoas estão adorando então esse nome aí, que é o nome do anticristo, o nome do filho de Satanás. Faz louvores para esse nome, nós já fizemos vídeos aí falando sobre isso. Pessoas cantando louvores para esse nome. Por quê? Porque eles não se atentaram para isso. E Alcha falou, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha. O fermento é a Igreja Católica, ela que colocou esses versículos, ela acrescentou esses versículos, ela deturbou esses versículos. São Jerônimo ele fez um estrago. Jerônimo foi um dos que mais acrescentou coisa dentro das Escrituras, foi Jerônimo. Então, uma outra questão, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós já lemos várias vezes sobre esse texto aqui. Ó. Mateus 28, versículo 19, manda ir e batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, para quem
já se aprofundou nisso e sabe que se foi Jerônimo que acrescentou. Por que eles fizeram isso? Eles acrescentaram para poder dar margem para a heresia que eles criaram, que é a doutrina da Trindade. A Igreja Católica criou a doutrina da Trindade no ano de 381, pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodósio. Aí, para eles sustentarem essa heresia deles, eles falaram, nós temos que acrescentar lá, para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses fermentos arrebentou com a igreja, arrebentou com todas as verdades que o Eterno tem para nos revelar. Porque a imersão não é para ser feita no título de um Deus pagão, que não existe trindade. Então, nós já vimos que o batismo é feito no nome de Yahshua. Atos capítulo 2, 38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Romanos capítulo 6, versículo 4. E aí, quando a gente vai aprofundando, por exemplo, a gente chega lá no livro de 1 a João, capítulo 5, versículo 7, nós já falamos sobre isso também. Há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Aí, quando você vai nos rodapés das Bíblias, tudo está escrito. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Mas o que ele está fazendo lá? Fermento colocado pela Igreja Católica. É um acréscimo colocado pela Igreja Católica para poder as pessoas crer num Deus pagão, para as pessoas crerem na Trindade, coisa maligna, coisa que veio lá da Babilônia. Então, para nós, se nós quisermos as verdades do Eterno e compreender a palavra do Eterno, nós temos que lançar fora todos esses fermentos. Aqui, uma suposição. Marcos, eu creio que eu também já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Marcos, capítulo 16, versículo 9, diz assim, ora, tendo ressuscitado na madrugada, tal, quando nós pegamos o capítulo 16, versículo 9 em diante, ele vira e fala assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele está criando uma doutrina, falando que as pessoas só serão salvas se elas forem batizadas. É um acréscimo. O capítulo 16, do versículo 9 em diante, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, no rodapé de outras Bíblias, tudo fala que aquele versículo, tudo ali para frente, é acréscimo feito pelo homem. Então está criando uma doutrina, mostrando que a salvação é através do batismo. A salvação não é através do batismo. O batismo é uma ordenança que o Eterno nos deu e nós temos que fazer. Mas a salvação ela é pela fé e ela é pela predestinação. O batismo nós temos que fazer ele, que é de suma importância. Foi o Eterno que designou para todas as pessoas serem batizadas. Só que aqui o versículo está forçando as pessoas a interpretar de uma forma. Porque foi alguém que foi lá com o seu pensamento lá. Quem não for batizado já está condenado. Então, vamos escrever aqui. Acrescentou. Então, irmãos, dessa forma fica complicado. Por quê? Porque é muito fermento. E o que nós temos que fazer? Tirar todo esse fermento. De um lado, queiram endeusar o próprio Mashiach. Do outro lado, quer colocar ele simplesmente como um homem mortal. O livro de Lucas, por exemplo, tem um acréscimo que muitas pessoas não sabem, onde fala que quando Yahshua... Essa foi a única passagem do livro de Lucas que eu achei como acréscimo, não achei mais nada. Fala que quando Yahshua orava, ele suava sangue. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 43 e 44. Se os irmãos quiserem ir anotando, depois os irmãos anotem aí. Ou volta o vídeo, né, e acerte. Então, ele não suou sangue coisíssima nenhuma. É um acréscimo. Lucas 22, versículo 43 ao 44. Lá fala que quando ele estava orando, a sua agonia era tamanha que ele chamou suar sangue. Não, isso aí é acréscimo. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, na própria Bíblia de Jerusalém, eu acho que ela lança esse versículo, já lança fora. Lucas 22, versículo 43 e 44. Quando você vai conversar com uma pessoa que é unicista, que prega que o Filho é o próprio Deus encarnado, eles vão lá e pegam passagens que foram mudadas as traduções ou foram acrescentadas para poder dar base na doutrina que eles estão pregando. Igual, por exemplo, quando nós chegamos no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, lá diz assim, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Isso na Bíblia Almeida. Quando você vai na Bíblia Jerusalém, fala, o Criador comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho. Aí já mudou. Por que foi lá e colocou Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue?
para poder pregar que o Filho é Deus encarnado. Então, essas coisas, esses fermentos, arrebentam com tudo, porque não deixa as pessoas verem que Yahshua é 100% homem. No livro de Timóteo, aqui, ó, capítulo 3, aqui, ó, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, seguramente grande é o segredo da piedade. Deus foi manifestado na carne. Isso é em certas traduções. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Mas a Bíblia de Jerusalém não fala que Deus foi manifestado na carne. Ela fala, ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Ele quem? Yahshua. Porque o Criador não precisa ser justificado. Então, quem precisava ser justificado era Yahshua. Yahshua veio como homem e foi justificado. E ele era 100% homem. Então, eu estou mostrando para os irmãos o quanto o fermento ele arrebenta com as pessoas e não deixa as pessoas enxergar quem é o verdadeiro Machia, se o Criador é 3 ou se ele é 1, qual é o nome dele, porque tirou o nome dele, foi deturbando tudo, foi corrompendo tudo. Então, o cristianismo, do jeito que eles pegam a Bíblia aqui, eles lêem ela inteirinha e falam, não, aqui está tudo aqui, ó, que nós precisamos. Tá? Aqui é 100% inspirado pelo Eterno. Não é dessa forma. Primeiro que na Bíblia de Jerusalém tem 7 livros a mais, livros que manda rezar para morto, manda você pedir oração para quem já morreu. Aí vem o salmista e fala que não adianta mais orar para quem já morreu. Se foi salvo, está salvo. Se não foi, já está condenado. Então, tudo isso tem que ser lançado fora. A Escritura, ela não caiu do céu de paraquedas, prontinha do jeito que está aqui. Ela foi ajuntada pelos homens, e homens malignos, como Constantino. Por quê? Porque Constantino queria ter o domínio no seu império, ali no Império Romano. Então, o que ele fez? Ele adotou o cristianismo e adotou todo aquele paganismo. Por isso que o quarto evangelho, o que eu falo que o quarto evangelho tem que ser lançado fora, é por causa disso aí. O quarto evangelho, ele endeusa o Salvador. Coloca, um que não é o Salvador, né? Mas ali ele criou um personagem que é o próprio Deus encarnado na Terra. E aí tem que ser lançado fora. Senão nós não vamos chegar ao conhecimento da verdade. Uma suposição. Eu falei sobre a doutrina da ressurreição no livro de Mateus. Quando eu trouxe aquele estudo falando sobre a superior ressurreição, eu citei Mateus capítulo 27, porque lá fala que na hora que Yahshua ele bradou lá no madeiro, que ele morreu, que ele entregou o espírito dele, no livro de Mateus lá fala que os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram e entraram dentro da cidade, e muitas pessoas viram os mortos que haviam ressuscitado e entrado lá dentro da cidade de Al-Shalom. Tudo mentira. Não existiu nada daquilo ali. O livro de Lucas não fala que na hora que Yahshua morreu, ressuscitou morto. Não, ele não fala nada disso, porque o livro de Lucas é o mais confiável de todos eles. Hoje eu só achei esse acréscimo aí, que foi aonde fala que Yahshua suou sangue. Mas aí a Bíblia de Jerusalém já joga para fora. Ela nem coloca isso no texto, não. Então, o livro de Lucas não narra que na hora que Yahshua morreu, os mortos ressuscitaram. Por quê? Porque se narrar, já não é inspirado mais pelo Eterno, está entrando em choque. Porque na hora que Yahshua morreu, se na hora que Yahshua morreu, os mortos ressuscitaram, então aqueles mortos ali são os primeiros a ressuscitar, e não Yahshua. Só que aí, a hora que nós chegamos no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, fala, e Yahshua foi o primeiro e o único a ressuscitar dentro dos mortos. Então ninguém não ressuscitou até hoje. Então aquele ali é mentira. Lázaro não ressuscitou. Tudo mentira. Tudo foi acrescentado para poder não deixar as pessoas entender a doutrina da ressurreição. Que quem vai ressuscitar são só os crentes. Os ímpios não vão ressuscitar. Mas para a gente entender isso, tem que lançar tudo isso fora. Para nós entendermos que Yahshua foi o único a ressuscitar dentre os mortos, que ele é a primícia da ressurreição dos mortos. Ele foi o primeiro e o único. E aí, então, depois nós vamos entender o que é a superior ressurreição, o que é uma ressurreição comum. Só dessa forma para nós entendermos as escrituras. Teve até não sei se foi hoje que eu vi num grupo aí, um irmão colocando lá, foi o irmão que colocou um vídeo lá. Ele usando um vídeo aí de um rapaz aí, de um canal aí, onde pega no livro de Mateus 12.
que Yahshua fala assim, não será dado para vós nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, o filho, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, do grande peixe, o filho do homem há de ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu já mostrei que essa passagem do livro de Mateus, capítulo 12, é um acréscimo. Por que é um acréscimo? Porque Yahshua morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado, e ressuscitou domingo de manhã. Então, como é que Yahshua falou? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o filho do homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Cadê a outra noite? Então, as escrituras elas não podem entrar em contradição, senão não é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno ela tem que testificar. Uma passagem tem que se encaixar perfeitamente com a outra. Tudo foi deturbado, a palavra foi deturbada, os calendários foram deturbados, tudo foi corrompido para esconder de nós as verdades do Eterno. As verdades de que ele é um só, que ele não é três, de que seu filho é 100% homem. Então, esse quarto evangelho ele veio para ocultar Yahshua como homem, e ele veio para apresentar um outro Machia, que é Deus encarnado. Então, tem que ser lançado fora. Esse é o falso evangelho com esses fermentos que os pastores estão pregando hoje nas denominações. Jamais eles vão chegar ao conhecimento da palavra do Eterno, ao conhecimento da verdade, se eles não lançar fora o fermento que a mulher colocou. Se eles não lançar fora o fermento da Igreja Católica. Jamais um crente vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se ele não cair em si e entender que a palavra do Eterno foi corrompida. E Yahshua falou que isso ia acontecer. As escrituras têm várias contradições, tem muitos erros dentro da palavra do Eterno, mas se nós buscarmos entendimento, nós vamos entender qual livro é inspirado, qual versículo é inspirado e qual que não é. O apóstolo Paulo disse assim, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, e por ninguém ele é julgado. Ele lê um livro e lê outro livro e fala, esses dois livros encaixam. Ele lê um versículo aqui, lê outro versículo e fala, esse aqui encaixa. Aí ele vai lá e olha, esse aqui não está batendo, então tem algo errado aqui. Tem algo errado. Ele tem que procurar onde está o erro, tem que procurar se aquilo está em parênteses, se foi acrescentado ou se não foi. Uma suposição. Uma suposição para os irmãos entenderem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, aqui. Ó. Isso aqui é um acréscimo. São várias passagens, irmão. Várias, mas muitas passagens. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim. E ao Hana, as 7 igrejas que estão na Ásia, a voz, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Se os irmãos pesquisar isso aqui e pesquisar o capítulo 1 também, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Se os irmãos buscar a fundo isso aqui, quem acrescentou isso aqui foi São Jerônimo e aquele outro pai da igreja lá atrás, lá, como é que é o nome dele aqui? Eu estou tentando ver se eu consigo lembrar o nome. É um dos pais da igreja lá atrás, lá. Foi eles que acrescentaram esses 2 versículos. E mesmo assim é que ainda está traduzido errado. A tradução correta é aquele que era, que é e que será. O Criador é aquele que era, que é e sempre será. Não é aquele que vem. Mas mesmo assim foi introduzido aqui dentro. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Ele foi acrescentado pela Igreja Católica. Então, são várias passagens que nós temos que buscar entendimento do Eterno e olhar, ver se elas estão entre parênteses e lançando fora. Mas, graças ao Criador, hoje nós já vamos pegando as escrituras e já sabemos na hora o que foi acrescentado e o que não foi. Falta muito pouca coisa para ser lançado fora. Mas, quanto mais nós pudermos chegar na perfeição do que é verdade, do que é mentira, é o que o Eterno quer. Ele quer que esses fermentos sejam lançados fora para que nós possamos pregar uma palavra sem fermento, pura, sem heresia, sem esses enganos, esses engodos da Igreja Católica, igual, por exemplo, por que quando eu vi que Yahshua não era o próprio Deus encarnado, eu falei, mas como é que faz com os versículos onde fala que os apóstolos vinham e adoravam aos pés dele? Eu peguei e corri atrás de outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia das Testemunhas de Jeová, como a NVI e outras traduções aí, a King James. Então, essas traduções, elas vão lá e colocam, eles prostravam diante de Yahshua. Ah, Romilson, mas não faz diferença. Faz diferença porque senão você está debaixo de idolatria. Você está adorando o homem,
no lugar do Criador. Você vai estar enquadrado ali no livro de Romanos, capítulo 1, fala assim, eles trocaram a verdade do Criador pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quem é que está fazendo isso? O cristianismo em peso. Está adorando a criatura, o Filho do Eterno, no lugar do próprio Eterno. Então, eles trocaram a verdade do Criador pela mentira, a mentira dos homens. Os homens introduziram a mentira e as pessoas aceitou sem pesquisar, sem correr atrás. Então, quando nós nos deparamos com os pastores hoje, eles não querem conversar com a gente nem 5 minutos. Por quê? Porque na hora que ele virava, o Filho é o próprio Deus encarnado, está escrito na Bíblia aí que as pessoas vinham e adoravam ele. Aí você pega uma Bíblia igual a Jerusalém e fala, então lê nessa. Lê nessa outra aqui, lê na King James, lê naquela ali. Esse dia mesmo, a irmã agora mandou um versículo para mim, que realmente, lá no livro de Hebreus, fala assim, e todos os anjos de Deus, na Bíblia Almeida, todos os anjos de Deus o adorem. Né? Todos os anjos do Criador o adorem. Venham, prostem-se diante dele e o adorem. Só que a mesma referência no Salmos 97, versículo 7, fala, e todos os anjos prostem-se diante dele. Prostem-se diante dele em sinal de reverência. Então, os anjos não estão cometendo idolatria adorando o Filho, porque prostrar é uma coisa, adorar é outra. Por isso que Yahshua falou, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Se você adorar Yahshua, você está debaixo de idolatria. E aí você chega no livro de Gálatas, que está escrito, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, tudo isso faz diferença. E, tudo vai fazer, e a diferença vai ser demonstrada quando nós chegarmos lá. Por isso é importante nós buscarmos entender as traduções, saber se elas foram traduzidas corretamente, comparar uma tradução com a outra. Não vou ler aqui mais as passagens, mas aqui, nesse próprio livro que eu escrevi, né, quem já leu aí, viu aí que os erros de traduções, eu coloquei tradução verdadeira e tradução errônea. Tradução verdadeira e tradução errônea. Por quê? Porque o catolicismo romano quer forçar as pessoas a crer na doutrina que eles criaram no ano 325 depois do Machia e no ano 371. No ano 325, eles bateu de frente com Eusébio ali, bateu de frente com, não sei se foi, não estou lembrando qual que é o nome do teólogo aqui. Ele que estava correto, ele pregava que o Filho era 100% homem, mas aí Constantino bateu de frente junto com os bispos da Igreja Católica, jogou ele para fora e falou, não, o Filho é Deus encarnado. Então, nós vamos pregar assim agora. Por isso que nós vamos colocar o quarto evangelho dentro da Bíblia, porque ele prega que o Filho é Deus encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, nós vamos colocar esse evangelho aqui dentro. Pronto. Já colocou as pessoas tudo debaixo de idolatria, adorando o homem no lugar do Criador. Depois criaram a doutrina da Trindade, acabou de afundar todo mundo debaixo de idolatria. Depois colocou Maria é mãe de Deus. Então, um abismo foi levando a outro abismo, um erro foi levando a outro erro. Se eles parassem, os crentes ali, parassem e meditassem na palavra do Eterno, parece que não está batendo com o que Paulo Shaul falou. Isso aqui também está entrando em contradição e fosse lançando fora, o fermento não teria entrado. Mas tudo foi permissão do Eterno, para que agora, no final dos tempos, a igreja de Filadélfia arrancasse fora todo esse fermento aí e passasse a ter o entendimento correto da palavra do Eterno. Porque só vai entrar no reino só aqueles que tiverem lançado fora o fermento. Olha o povo quando saiu do Egito. O Eterno falou, vocês vão sair e não vai levar fermento nenhum. O fermento é para ser lançado fora. Então, para entrar na terra da promessa, igual eles saíram para poder entrar na terra da promessa, eles não podiam levar fermento. O fermento tinha que ser lançado fora. Para entrar no milênio, não vai entrar quem está fermentado, quem está debaixo de idolatria, quem está no engano, quem não sabe quem é o Criador, está fora. Tem que chegar ao conhecimento exato de quem é o Filho do Eterno e quem é o próprio Eterno. O Eterno é Yahweh, o seu nome. E o nome do seu filho é Yahshua. E não existe 3, só existe 2. A imersão é feita no nome do filho, não é feita no nome de 3. Só aí, pronto. A pessoa que fez isso, chegou nesse entendimento aí, ele já está meio caminho andado. Ok, irmãos?